trouxe os primeiros lotes das vermelhas da Califórnia. É interessante, né? Os primeiros lotes de vermelhas da Califórnia vieram da Itália, né? É irônico, né? Então ele introduziu na região de Itu essa atividade. Depois teve tem hoje um grande produtor também, que é o seu Jacob de Camilles também, né? É famoso nessa área. E também na questão de estudos tem a professora Krista Knatter, né? Em São Leopoldo, Vale dos Sinos. Também tem na parte de conhecimento, de classificação de minhocas nativas, né? Não tanto com fins comerciais. Tem o professor Gilberto Rigg, na USP, Instituto de Biociência, Departamento de Zoologia. Ele é uma assumidade em classificação no mundo, né, espécies de minhoca, ele é conhecido mundialmente. Depois temos na parte de verme composto, idôneos, né? As pessoas que falam, vocês são pessoas realmente que trabalham com isso, profissional, né? Tem o professor José de Marquil, hoje ele é aposentado, publicou um livro de fertilizantes orgânicos também para vocês que tiverem interesse em criar minhoca. É importante ter esse livro. Apesar de ele falar apenas de minhoca 5 folhas, 6 folhas, mas ele fala do trato que vocês vão ter que dar no esterco para melhorar a qualidade. Então é importante esse livro para quem quiser iniciar as atividades de criação de minhoca. Depois também tem o filho dele hoje que está na ativa, que é o professor Jorge Kiel, da Exalc, né? E depois tem a gente na região do Vale do Paraíba, que está estudando também, tentando levar essa questão séria, tratá-la com profissionalismo, né? E então, como comentei com vocês, em 85 a gente iniciou essa criação na faculdade aqui na região. E hoje, depois de 10 anos, ela se tornou realmente uma atividade que está gerando renda, até emprego. Até interessante que os alunos que saíram no passado, né? Eles estão me ligando, olha professor, tem uma pessoa assim que é com outro minhocário, e eles estão montando, né? Então eles vão lá na faculdade ver como é que é o minhocário. Então até essa atividade está sendo boa até para o profissional, está sendo uma forma também dele prestar os seus serviços, né, à comunidade. Então essa atividade está gerando uma série de rendas e trabalho para as pessoas aqui na região, tanto até para os agrônomos, como também para aqueles que produzem, como a Edilene falou, que às vezes não tem nem produto, falta, né, produto para esse mercado. Então, já que vocês querem iniciar nessa atividade, convém saber o que é, como criar minhoca, o que é essa atividade. Então existe uma definição que é a seguinte: criação de minhoca ou minhocultura, ou vermicultura, né, o manejo que você dá à minhoca. Tem o termo também apicultura, no caso para abelha, né, helicicultura, no caso para o escargot, tudo tem um nome relacionado à espécie. Ou ao gênero, né, da qual pertence a classe, né, o gênero ao qual pertence esses pequenos animais. E no caso da criação de minhoca, tem uma definição também chamada de vermicultura, que nada mais é do que uma técnica adotada, né, onde você usa as minhocas para produzir o fertilizante orgânico. Nesse caso é o humus, ou verme composto, ou esterco de minhoca, conforme a definição dada por vocês. E essa atividade, né, ela tem hoje no Brasil ainda como objetivo do produto final a obtenção do humus, né? Acredito que o mercado promissor das minhocas no futuro vai ser a produção de proteínas obtidas a partir da criação de minhoca. No Brasil ainda essa atividade é incipiente, né? Tem pessoas ainda que estão começando a se organizar e a estudar esse assunto. Você pegar a minhoca, desidratar, fazer a farinha de proteína, né, para incorporar a ração animal e humana. Também já estão, o pessoal em Curitiba, um grupo em Curitiba está trabalhando nesse sentido, de elaborar as técnicas, como eu vou fazer o secamento para que ela não perca as proteínas, o valor proteico. Também está sendo, esse eu acredito que vai ser o mercado futuro, aí o humus vai ser resíduo. E que resíduo? Então, hoje no Brasil, então, em função da criação, ela está voltada mais para a produção de humus, como vocês vão ver aqui. E devido às características, né, físicas do humus, ele ser poroso, a qualidade química dele, dos nutrientes, e também da relação desses dois aspectos, ele é também um fator importante para ativar a biologia do solo. Ou seja, se aplica esse material no solo, você acelera a atividade dos micróbios na terra, e isso favorece muito o desenvolvimento das raízes das plantas, que eu também vou explicar lá na frente para vocês. Então, em função dessas características todas do humus, ele é usado como adubo, como fertilizante orgânico no solo.
E também eu te falei que a atividade futura da criação de minhoca vai ser a exportação, né? Ou a produção de farinha para o mercado interno ou externo, é justamente a produção de farinhas, né? Ou utilizar a própria ração para alimentar o animal. Por exemplo, quem vai criar rã? Na rã havia um grande problema. A rã não come, depois de adulta, a comida se ela não estivesse mexendo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né? Então até eu lembro, nunca esqueço da história de um padre em Bauru. Acho que por ele trabalhar no convento, ele ficava o dia inteiro com uma varinha, cortava os bofes, jogava e ficava com a varinha mexendo para a rã vir em convento. Ele criava a rã dessa forma, ele conseguiu quebrar o ciclo, né? Aliás, ele conseguiu unir o ciclo de reprodução da rã. Só que é muito trabalho. Aí depois dessa técnica veio o quê? A criação de larvas de mosca para você empanar na ração e dar para a rã comer. Né? Mas é uma atividade porca, né? Imagina aquela gaiola com peixe podre atraindo mosca. Né? E hoje em dia os pessoal já estão substituindo essa técnica pela utilização de minhocas, dando minhoca realmente é para rã. Então, estão associando a criação de minhoca com rã, criação de minhoca com peixe. E também o excedente das minhocas você pode dar para a criação de animais, como aves, né? Porcos também comem minhoca, gostam de minhoca. E é até interessante, eu fui visitar um produtor na Serra, ele tem um sistema de uma peneira, ele produz também 30 toneladas, bastante quantidade. E a peneira dele é rotativa, né? Uma peneira giratória. E que a peneira é giratória, o humus cai no meio da peneira, no chão, e a parte pesada sai na ponta da peneira, na outra extremidade. Então sabe o que ele fez? A outra extremidade vai sair todo excedente da minhoca. Ele fez um galinheiro. Então quando ele vai peneirar, ele abre o galinheiro, as galinhas ficam lá embaixo se alimentando do excedente de minhoca. Então ele usa essa minhoca como uma complementação alimentar para os animais. Então também essa é uma outra combinação que a gente pode fazer também. Para quem for querer criar minhoca, também pode produzir humus e associar uma outra atividade para complementar ela. Entende? Fechar um ciclo, né? Recicla a matéria orgânica e ainda usa a minhoca para alimentar os bichos. Bom, então, o presente curso, né, vai tentar proporcionar a vocês o máximo de informações atuais sobre esse assunto, né, de técnicas também, para que vocês possam, a partir daí, começar a planejar o empreendimento de vocês de acordo com a capacidade financeira, de acordo com a estrutura que vocês têm hoje. A intenção é essa, que vocês partam, né, para essa atividade, mas iniciando com aquilo que vocês têm hoje, né? Então a intenção do presente curso é isso, é fazer isso, passar essas informações para vocês. Bom, outra coisa, nós vamos criar minhoca, a gente vai trabalhar com ser vivo, né? Minhocas, um verme da terra. Então eu tenho que saber alguma coisa das minhocas para mim poder saber por que eu estou usando essas técnicas, por que eu estou fazendo a raspagem do canteiro. Existe uma explicação biológica para isso. Quando eu vou comprar uma minhoca, quando é que eu sei que ela é adulta, quando é que eu sei que ela é jovem? Entende? Tudo isso também você tem que saber da biologia da minhoca. Você tem que saber dos fatores ambientais que atuam na minhoca. Então, na primeira parte do curso, né, depois de fazer uma pausa para o intervalo, eu vou abordar a parte mais biologia e fatores que afetam as minhocas no meio ambiente. Para desse conhecimento geral, né, de minhocas, uma apresentação que é a minhoca para vocês depois passarem a compreender o porquê as minhocas nativas não vivem em cativeiro. Quando eu falo não vivem em cativeiro, eu estou dizendo que elas não fecham o ciclo reprodutivo no cativeiro. Sempre uma pergunta, por que a minhoca, né? Muitas minhocas nativas não são utilizadas, apesar do Brasil ser um dos países que mais identificou minhocas nativas no mundo? Também vou falar para vocês lá na frente. Bom, então, no meio ambiente existem fatores como água, né, umidade, a matéria orgânica. O que é a matéria orgânica? Aqueles restos de capim, folha, galhos que caem na terra. A textura da terra, se ela é arenosa, se ela é argilosa, barrenta ou arenosa. pH, se é ácido ou alcalino. E a temperatura. Esses fatores externos regulam a atividade da minhoca na natureza e também regulam a atividade da minhoca dentro dos canteiros. Então é importante saber um pouco, um aspecto geral desses fatores. O primeiro deles, no caso a umidade, nesse estudo, eu vou falar um pouco mais da minhoca geral, tá? Do aspecto nativas. O professor Gilberto Rigg, ele fez um estudo na região de Mato Grosso a Rondônia, porque iam fazer a estrada Polo Noroeste. E nesse estudo tinha um item, né, que é o BIRT que financia, que pedia que fosse feito um levantamento da
ou não está curtido. Por que isso? Tem minhocas que gostam mais de comer material fibroso. Por exemplo, a californiana, ela já gosta de pegar um material mais mole. Ela é bem preguiçosa, ela não consegue consumir muito material fibroso, muitas folhas tenras, né? No caso, se vocês pegarem almeirão e colocar em cima do canteiro, elas consomem todo o almeirão. Elas comem até o almeirão verde, sem estar curtido. Então, a questão da matéria orgânica é importante, porque ela é o alimento para as minhocas, né? E até aqui no urbanário é interessante que tem uma criação de 3 espécies de minhocas, né? No mesmo canteiro. É até interessante, como é que você consegue colocar 3 espécies dentro de um canteiro? A gente especula, vai tentar explicar, a gente está querendo sempre explicar, né? Talvez o que está acontecendo é que cada minhoca, quando se coloca o esterco, ela consome, por exemplo, dentro do próprio esterco que você colocou, uma parte que não está totalmente decomposta desse esterco, né? Aí ela consome aquilo e libera as fezes dela, que provavelmente sirvem de alimento para outra minhoca. Então, a gente tenta explicar por aí esse ciclo que se estabeleceu dentro do canteiro, porque geralmente são 3 espécies que vivem dentro do mesmo substrato, do mesmo alimento. Quer dizer, teoricamente elas teriam que se repelir, né, pelo alimento. Mas não, realmente elas se combinam, né? As 3 que a gente vai ver aí. Então uma das explicações é essa, justamente a composição da matéria orgânica. Cada uma consome uma fração dessa matéria orgânica, né? Então não há competição de alimentos entre elas.